Então, a gente preparou aqui algumas momentos com vocês, né? E a ideia é que a gente tenha essas aulas teóricas, mas que a gente tenha também momentos de aulas práticas, tá? O título dessa ação é Agricultura Familiar na Perspectiva da Agroecologia, tendo como público-alvos os ACQs, as beneficiárias e os beneficiários, né? Todas as associações, mas em especial aquelas que trabalham com quitais produtivos, com as mandalas, né? É bem voltado, tem vamos dizer assim, um objetivo mais específico para esses grupos. Mas também para quem tem mandioca, quem tem café, vai se beneficiar também com essas oficinas e com essas aulas. O objetivo dessa aula específica, né, dessa agricultura familiar na perspectiva da agroecologia, é apresentar para vocês essas práticas agrícolas, né, da agricultura orgânica, baseada no manejo adequado do solo, da água, da planta, buscando equilíbrio entre o ser humano, está escrito aí o homem, mas aí é o homem e a mulher e o meio ambiente, tá? Então, essa aula introdutória é conceituar a agricultura familiar na perspectiva da agroecologia. Depois nós teremos uma outra aula para apresentar os conceitos de sustentabilidade, ecologia e agricultura orgânica, onde também a gente pode observar e conhecer a estrutura do solo e os seus aspectos físicos, químicos e biológicos, né? Numa segunda aula, identificar os problemas da degradação do solo, conhecer as técnicas de manejo orgânico, e como oficinas, a proposta é que a gente tenha práticas de como fazer biofertilizantes, micro-organismos eficientes, águas de cinza, uso de manejo poeira, como adubo orgânico. Já tem uma pessoa entre vocês, uma SER, que já está preparando também uma prática, vai preparar para a gente também uma prática de compostagem. Então, a gente vai trabalhar como oficinas esses temas. Então, hoje é a aula introdutória, tá? Então, vamos lá. A ecologia, vamos pegar aqui um texto da doutora Ana Primavera, que foi uma das pessoas que mais falou sobre a agroecologia, que introduz essa questão da agroecologia no Brasil. Ela era doutora em solos e, a partir daí, ela desenvolve toda a sua vida acadêmica para falar de agroecologia, né? E ela diz o seguinte: a ecologia se refere ao sistema natural de cada... Léo, eu não sei como é que eu faço para tirar você daqui da minha frente. Espera aí, já consegui. Gente, olha, eu peço desculpa para vocês nessa primeira... Tudo é um teste hoje, certo? Vocês estão sendo os nossos experimentadores, né? Bom, mas vamos lá. A ecologia, então, se refere ao sistema natural de cada local, envolvendo o solo, o clima, os seres vivos, bem como as inter-relações entre esses três componentes. Trabalhar ecologicamente significa manejar os recursos naturais, respeitando a teia da vida. Daqui a pouco a gente vai ver a teia da vida. Sempre que os manejos agrícolas são realizados conforme as características locais do ambiente, alterando-as o mínimo possível, o potencial natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, a agroecologia depende muito da sabedoria de cada agricultor, cada agricultora, desenvolvida a partir de suas experiências e observações locais.
Então, isso aqui, a Ana Primavesi, né, falou sobre isso aqui, o que era a ecologia no sistema natural, o que era... e a gente destacou aqui em azul alguns termos que são essenciais para que a gente compreenda a agroecologia. Então, a primeira delas é com relação ao solo. Muitas vezes a gente pensa na agricultura com relação às plantas, mas as plantas elas só estão onde estão por conta do solo que eu tenho, né? Então, o solo é quem sustenta a planta. E aí nós temos que cuidar do solo, porque é através dele que as plantas se alimentam. O clima, né? E aí, com relação ao clima, a gente vai ter no final de cada aula, vocês vão ter alguns exercícios para serem feitos, e um deles é essa observação do clima, certo? Como é que é o clima da minha região, como é que é o clima, como é que já foi, como é que está, como é que eu penso que pode ser esse clima, como é que é o período do inverno, como é que é o período do verão, o que eu planto no inverno, o que eu planto no verão, o que eu colho no outono ou na primavera. Então, por isso que é importante que a gente envolva, né, nesses conceitos também a questão do clima. Os seres vivos, e aí incluímos nós, né, seres humanos, porque essa interação dos seres vivos com o solo e com o clima é que vai dar toda a sustentabilidade para as plantas, para que a gente promova e exerça e faça a agroecologia. Vocês vão ver que não é nada difícil, porque é tudo que vocês já fazem, né? Também com relação aos manejos agrícolas, como é que eles são feitos, né? E aí tem uma questão muito interessante desses manejos. Os manejos, eles não são estáticos, não sempre há uma evolução, né, no tipo de manejo que fazemos. Como eu planto café, ou como eu planto mandioca, ou como a gente semeia o feijão e o milho. Então, são técnicas que vamos aprendendo, às vezes vão passando de geração para geração, às vezes tem a parte da assistência técnica que vem com melhorias e que vem com uma atenção, né, diferente do que eu sempre estou acostumada a fazer, e às vezes eu resgato coisas que eu estava acostumada a fazer, como meus pais, meus avós faziam. Então, esses manejos, eles vão sendo realizados, né, muito de acordo com o ambiente. Então, a forma como se planta, por exemplo, o aipim ou a mandioca, aqui na nossa região, pode ser diferente do Paraná, por exemplo, né, que também é uma região produtora. Aliás, o Brasil planta aipim, mandioca, né, macaxeira. E esses manejos, então, eles são realizados de acordo com as nossas vivências também, né, com as nossas formas de trabalhar e formas de atender, né, técnicas, e aprendemos, né, no correr do tempo aí. E aí, por isso que ela fala que a agroecologia depende muito da sabedoria de cada agricultor. Ou seja, nós trazemos dentro de nós esse conhecimento, né? O conhecimento de como que é feito, ou como se fazia. Então, pode ter uma nova técnica? Pode até ter, mas é preciso que eu conheça também como é que eu fazia, ou como é que meus pais faziam, ou como é que meus avós faziam, e aí a gente vai juntando esses saberes, juntando esse conhecimento, né? A partir dessas nossas
experiências e dessas nossas observações locais. Então, a agroecologia nada mais é do que o que vocês já fazem, só que com alguns detalhes que nós vamos ver daqui a pouco. Lá no texto, né, nós vimos que ela fala tecendo a teia da vida, né? O que é a teia da vida? Então vamos refletir para a gente falar de agroecologia, para a gente compreender a agroecologia, nós vamos compreender e vamos refletir e vamos pensar daqui para frente o que é essa teia da vida, o que é esse tecer a teia, né? Bom, primeiro, vamos começar pela família e pelas comunidades. A base da agricultura familiar é seu núcleo familiar, como a próprio nome diz, né? Agricultura familiar. Então, como é que está a nossa família? Como é que, em geral, as comunidades rurais, elas estão assim em volta dessa família, né? São os avós, são os tios, né? São os primos que moram ali naquela comunidade, e aí chega uma outra família e vem para a nossa comunidade, aí se casa com os nossos parentes ali e vai construindo essa comunidade. Então, como é que está a nossa comunidade? Como é que está a nossa família, né? Como é que está constituída essa família? Como é que ela está dentro da comunidade? Eu tenho uma participação ativa, eu participo das reuniões da associação, eu participo do projeto. Tem alguém da minha comunidade que está fora do projeto? Por que está fora do projeto? Né? Mas eu posso trazê-la para dentro do projeto, posso passar para ela esses conhecimentos que nós estamos tendo aqui. Como é que isso se dá? Então, isso aqui tudo agora, tudo que eu vou falar é para vocês refletirem, pensarem que isso é que vai formar a agroecologia. Então, vocês veem, a agroecologia não é só planta, né? Não é só plantar, não é só colher. É a gente refletir também sobre essas questões. Bom, então, seguindo, além das famílias, da comunidade, é que essa comunidade trabalha a agricultura. Como é? Que tipo de agricultura que eu estou exercendo? E aí vocês observem também o seguinte, eu coloquei agricultura, cultura toda em letra maiúscula. Por quê? Qual é a cultura que eu tenho na minha comunidade? E aí vai para além da agricultura mesmo, vai para além do que eu planto. Na agricultura, a cultura local pode ser o café, pode ser a mandioca, pode ser hortas, pode ser tomates, né? A cultura do que eu planto pode ser diversificado, né? Mas também tem uma outra cultura. Que outra cultura é essa? É a cultura das festas, por exemplo. Quais são as festas que tem na minha comunidade? Quais são as músicas que tocam na minha comunidade? Tem alguém que toque um instrumento? Tem ali alguém que toque um pífano e tem uma banda de pífanos? Tem teatro na minha comunidade? Eu sei que em Ceabra algumas comunidades rurais têm grupos de teatro, né? Como é que está essa cultura na minha comunidade? Essa cultura, eu sei também que aí em Ceabra, por exemplo, principalmente estou me referindo a Ceabra, porque eu sei que tem alguns ACRs e algumas pessoas que eu vi assim rapidamente no quadro ali que é de Ceabra, né? Eu sei, por exemplo, que tem a comunidade da Lagoa da Boa Vista, em que no período de colheita de café, as aulas são mudadas, né? Ou seja, naquele período tem férias. Se a colheita maior vai ser
em julho, em vez das férias serem em junho, as férias vai ser em julho, em função da colheita do café. Assim, tem outras pessoas, outras comunidades que podem ter atividades relacionadas à agricultura. Quer ver uma outra tradição que a gente tem, né? Que o pessoal chama de mutirões, os mutirões, os adjuntórios, né? Isso faz parte da cultura nossa dentro da comunidade. Então, reflitam, como é que a agricultura que vocês fazem? Qual é a cultura que vocês têm? Quais são as festas religiosas? Tem São João? Tem o dia da padroeira da comunidade? Ou não, minha comunidade é evangélica, mas ela já teve festas? Como é que já foi aqui antes de ser como é atualmente? O que meus avós contam, né, de como funcionava, né? Onde tem atrativos, por exemplo, de banho de rio, de banho de cachoeira, algumas comunidades têm dias, vamos celebrar, vamos fazer um piquenique, né? Então, isso faz parte da cultura. E, geralmente, essa cultura também está ligada à agricultura. Seguindo, para tudo isso acontecer, é muito importante que essa comunidade, que essa família, ela tenha autonomia, né? Que eu seja autônoma, que eu tenha... O que quer dizer autonomia? Por exemplo, as comunidades que estão dentro do Bahia Produtiva, né? Esses recursos que vocês estão recebendo, se vocês souberem trabalhar esses recursos e, através da agricultura que vocês fazem, ou da cozinha comunitária que vocês têm, né? Aliás, eu vou até voltar um pouquinho, que agora eu falei das cozinhas comunitárias, e uma coisa importantíssima da cultura é a cultura alimentar. Como é que eu me alimento? Como é que eu trago essa alimentação, né, para minha mesa? Eu como o que eu planto? Ou eu vendo o que eu planto e compro outras coisas, né, no mercado, fora? Como é que isso se dá? Então, isso também faz parte da cultura nossa. E a autonomia, eu vejo muito assim, gente, olha, vou dar um exemplo. Em geral, nossas comunidades, nós estamos numa região, tanto a Chapada Diamantina como o território de Irecê, é uma região muito, muito rural. A maior parte das pessoas está na zona rural, mais na área rural do que na área urbana, né? A maioria das nossas cidades, o público, a população está mais na área rural do que nas cidades. Então, acontece que muitas vezes na cidade as pessoas são muito dependentes da prefeitura, por exemplo. Isso é uma característica da nossa região. Quem gera emprego na região, no município, é a prefeitura. E aí eu, às vezes, perco a minha autonomia. E agora nós estamos numa época muito propícia a gente ficar muito atenta, porque assim, eu não posso ficar dependente de A ou de B, eu tenho que ter essa autonomia, né, para que eu exerça a minha agricultura, para que eu exerça as atividades, seja na cozinha comunitária, seja na casa de farinha, ou seja na minha roça, é importante que eu tenha essa autonomia, certo?
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.